Seja muito bem-vindo a um programa que tem uma proposta nova para você. Você se ver de outra maneira, abrir seus olhos para a vida e fazer uma releitura sobre tudo que você já viu, só que agora novo, de uma maneira diferente. E a gente vai fazer hoje um episódio especial, com apenas um convidado, mas muito importante. Rodrigo Torres, seja muito bem-vindo. Se apresente mais uma vez. Obrigado. Bom, eu sou Rodrigo Torres, psicólogo, sexólogo, sou especialista em terapia sexual, trabalho nessa área desde 2005, tenho uma clínica, a Sex Estima, é uma clínica de psicologia, sexologia e terapia de casal, fundada por mim, por minha esposa, e estamos atendendo pacientes com problemas, transtornos, disfunções sexuais, e questões relacionadas à sexualidade humana. Venho estudando essa área já há 17 anos. O que te fez levar a escolher essa área? Bom, na realidade, eu sempre quis fazer uma coisa diferente dentro da psicologia e quando eu me formei, eu estava um pouco perdido, assim, não queria ser mais um psicólogo. O meu CRP é o 26.857, então tinham 26.856 pessoas ativas em Belo Horizonte na época que eu me formei, e eu não queria ser mais um dessas 26 mil. E eu sempre pensei em alguma coisa diferente, assim. Quando entrei na faculdade, eu pensava ou em sexualidade ou em sexologia, que era um assunto que eu gostava de conversar com os amigos, com as amigas, principalmente. Eu gostava muito de conversar com as mulheres sobre sexualidade no ensino médio. Ou música, assim. Eu pensei muito em musicoterapia também. Mas eu não queria trabalhar com adoecimento apenas, assim, que era uma coisa muito comum da psicologia da época. Então, da época é engraçado, mas é porque eu entrei na faculdade já tem 20 anos, né? 21. Então, Já é um assim, bom tempo de experiência, né? a gente vai envelhecendo. Mas, então, a sexologia me cai de paraquedas no final da formação, no final da graduação da faculdade. A professora de canto do vocalista da minha banda queria arrumar um emprego para todo mundo e me colocou num estágio não remunerado dentro de uma ONG que trabalhava com sexualidade humana em atendimento com pessoas com problemas sexuais na Igreja do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, chamava Instituto Mineiro de Sexualidade Humana, o INSEX, e era uma instituição em que tinham pessoas formadas lá que estavam atendendo pessoas carentes mesmo em sexualidade. E eu entrei lá como ouvinte e comecei minha carreira ali. E me apaixonei completamente pelo assunto. 2 anos depois fui para a Europa fazer meu master em sexologia clínica e saúde sexual na Universidade de Barcelona. E aí voltei e abri a Sex Estima com a minha esposa e estamos trabalhando nesse momento desde então. Assim, a gente está muito, não paramos de estudar, né, o tempo inteiro evoluindo. Hoje eu faço parte, sou secretário-geral da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, que é a SBRASH. A gente vai aperfeiçoando o currículo, tentando construir um pouco mais de conhecimento científico baseado em evidência. Então, minha trajetória toda foi sendo construída aos poucos com conhecimento sólido e tentando realizar um propósito de ajudar a maior parte das pessoas que a gente puder com a psicologia, mas principalmente nessa questão da sexualidade, que ainda é um tabu, né? E o que é sexologia? A sexologia, ela é o estudo da sexualidade, né? E se a gente... tudo que tem logia no final é o estudo de alguma coisa. Então, na realidade, se a gente pegar a etimologia da palavra, é o estudo do sexo. Mas quando a gente fala de sexo, a gente tem uma visão um pouco limitada de que sexo é o comportamento sexual, a atitude sexual. E nem sempre. O sexo, na realidade, a gente pode ampliar um pouco como uma essência humana. E aí a gente vai falar da sexualidade humana, que é a expressão da sexualidade. Todo ser humano vai passar em todas as fases, vai passar pelas as expressões típicas de cada fase. Mas o sexo em si, e a sexologia, vem com o intuito de estudar esses comportamentos sexuais e também as expressões sexuais. Eu penso assim, quando as pessoas te procuram, elas te procuram por
uma razão específica assim, eu tô com uma dificuldade de me relacionar, porque eu sei que assim, a sexologia, ela engloba também as relações, né? Não só o ato do sexo em si. Ela também entra na questão da relação de um indivíduo para o outro, né? E hoje a gente tem grandes bloqueios, a gente está no momento do mundo onde as pessoas estão se fechando, né? Elas estão se munindo com as decepções do passado, com as vivências, né, amargas, e aí elas estão começando a registrar aquelas vivências como uma regra, de que todos são assim, e se fecham e elas não estão sabendo se orientar. As pessoas te procuram especificamente para entender de sexo, por alguma disfunção? Qual é a razão que você é mais procurado hoje? Na realidade, a gente tem uma ideia de sexo muito limitada. E como o sexo é um tabu na nossa sociedade, nossa família e as escolas não falaram sobre sexo conosco. Mas sexo é um comportamento humano e que a maioria dos seres humanos vai fazer ao longo da vida. Mas a gente não pode falar desse assunto. Então, o maior problema que a gente vai encontrar no consultório é a falta de educação. Ou seja, nós não somos educados. 80% do trabalho de um sexólogo é educar aquela pessoa ou aquele casal sexualmente. O resto é problema, aí são problemas um pouco mais sérios, patologias, coisas que você tem que ampliar um pouco a sua visão. Mas, em geral, a maioria das pessoas procura porque está com algum problema, mas o problema está associado à tentativa de reproduzir um comportamento padrão e que é quase que impossível reproduzir. É engraçado, porque pensar no quesito sexo, às vezes parece algo íntimo, tão cheio de tabu e segredos, e é por isso que as pessoas não têm muita orientação, né? Porque elas não tratam, e é engraçado o porquê da polêmica, é porque as pessoas têm medo, pais têm muito medo de banalizar aquela coisa e se tornar algo promíscuo, sendo que é preciso tratar com naturalidade, né? Eu vim de família de médicos, meu avô é ginecologista e obstetra, e ele sempre explicou a fisiologia do corpo da mulher de maneira muito natural. Então, para mim, a minha gravidez foi uma coisa muito natural. Amamentar meu filho foi uma coisa muito natural. O parto foi uma coisa muito natural. Mas porque eu tive contato com isso para entender sobre isso de maneira natural. Hoje eu tenho um filho de 11 anos de idade que começa a descobrir a puberdade. E aí, eu me pego, às vezes, em situações assim, que ele tá falando palavras que me assustam, tendo diálogos que me assustam. E às vezes eu me questiono, será que ele sabe sobre isso? E algumas pessoas falam assim, sim, ele sabe o que tá falando. E aí eu resolvi mapear, vamos ver se ele sabe mesmo. E um dia eu peguei umas fotos no Google e eu fiz uma transição. Eu peguei um homem e uma mulher vestidos, com peças íntimas, nada demais, bem figurativo. E mostrei a foto pra ele e falei, o que é isso? Aí ele morreu de rir, ficou super constrangido. Mãe, eu não vou falar sobre isso, porque ele já tava com aquela coisa, né? Aí eu falei assim, não, vai sim. Ele não, mas com você eu não vou falar. Aí eu falei, comigo você vai falar também. É comigo que você vai conversar sobre isso. Eu sou a pessoa que você vai poder sempre falar sobre isso. Vamos conversar, eu quero conversar isso com você. Aí ele é um homem e uma mulher. Eu falei, isso mesmo, é um homem e uma mulher. Aí ele ficou olhando, aí eu peguei uma foto na sequência da estrutura muscular. Eram 2 indivíduos, homem e mulher, cada um com sua estrutura muscular. Aí ele ficou impressionado. Porque ele esperava o quê? Que eu fosse mostrar alguém pelado, sei lá, o que ele estava esperando. E quando ele viu, ele falou, mãe, que é isso? Eu falei, tá vendo? A gente é bem parecido. Essa é a estrutura muscular, esse é o nosso corpo por dentro. Essa é só uma dessas partes do nosso corpo. Aí ele começou a falar, nossa, e aí ele começou a se interessar. Aí eu comecei a contar a história, e eu sempre colocava eram sempre 2 figuras, homem e mulher. Aí depois a gente passou para a parte dos órgãos internos, e o que a mulher tinha, o que o homem não tinha, do útero e da próstata. E aí eu fui desenhando até chegar aos órgãos genitais. Ali a gente já estava ok, a gente já tinha entendido que era uma aula já tinha entendido que era uma aula de como é que chama? Biologia. Biologia, exatamente. Aí ele já ficou, nossa mãe, mas é assim? Falei, nossa, mas é feio. Falei, pois é, e tal, e pronto. Cessou até mesmo as brincadeiras e as coisas que eram, na verdade, um grande calor da curiosidade. Exato.
E o que eu consegui quebrar na minha própria consciência, que era o medo, eu achava, como ele estava sabendo de tanta coisa? Não, ele não estava sabendo. Ele ouviu palavras, ouviu rumores, ele sabe que aquilo choca, que aquilo é engraçado, mas ele nem sabia o que era. Sim. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, deixou de ser tão místico, né? E como que a gente pode continuar a guiar? O que a gente pode fazer para aproximar os nossos filhos nesse momento, para orientar eles? Porque o medo dos pais hoje é o quê? Que eles se percam, né? Que eles façam coisas que a gente também talvez não possa reverter, como às vezes contrair uma doença, uma gravidez indesejada ou fora do momento planejado, dentre outras milhares de coisas. Então, aí você tocou num ponto bem legal. Eu acho que a maneira que você abriu é perfeito. Eu acho que o pai, a gente não pode forçar, mas eu acho que a gente sabe os momentos. Quem conhece Oferta os demanda, filhos, né? Exatamente, Oferta-demanda. Oferta-demanda, perfeito. Só que a gente tem essa visão, e aí você foi educada por médicos também, a gente tem essa visão da sexualidade muito biologicista. E aí é o modelo de educação sexual que se tem. Uhum. Você teve esse modelo de educação, Sim. aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, gametas, óvulos, ovários e tal. Então, assim, a gente teve essa educação sexual, só que ela não basta. Sim. Entende? Por quê? Porque ela é limitante. Ela não fala de prazer, ela não fala de relacionamento, ela não fala de respeito, consentimento, ela não fala de coisas que são muito importantes. E aí, o que é o problema dos pais? É que os pais têm medo de falar de prazer e a criança ou adolescente sair querendo sentir prazer à torta e à direita. E não é assim que as coisas funcionam. Sim. Nós sabemos, quem estuda sexualidade, principalmente o pessoal da área da educação sexual, que é um dos viés da sexologia, para quem quer ser sexólogo tem que ou ser psicólogo, ou médico, ou biólogo. O biólogo, ele pode ser educador sexual, tá? Mas quem pode atender em disfunções, a gente não pode esquecer das fisioterapeutas, Sim. Fisioterapia pélvica. Que era o caso até da Kátia Damasceno, né? A Kátia Damasceno faltou um pouco de especialização, mas sim, é o caso dela. As fisioterapeutas pélvicas, as que se especializam em saúde sexual, também podem ser consideradas sexólogas, ou sexólogos, também tem homens. E os enfermeiros também. Então, os profissionais da saúde, em geral, podem estudar sexologia e a parte da biologia. Quem estuda educação sexual tem uma crítica muito grande, porque a gente é proibido de entrar nas escolas para dar aula. Porque tem muitos pais que têm medo de abrir essas portas, né? Esse é o nosso maior entrave. São os pais que acreditam que a educação sexual vai incentivar os filhos deles a transarem mais, a fazerem mais sexo. E não é verdade. Os estudos mostram que quanto mais informação aquele jovem tem, mais tardia é a iniciação sexual dele. Menos curiosidade, né? Menos curiosidade, menos tabu, menos perrengue, menos inconsequência. Porque muitas das mulheres, inclusive, elas acabam cedendo à situação porque elas não sabem dizer não, elas não sabem se posicionar. Sem contar que você está sendo pressionado pelo grupo. Muitas vezes. Você é o bebê, você ainda é virgem, é o virgão, né? Então, assim, isso tem um monte de gente. E aí a gente vai falar também de famílias essas mesmas famílias que nos impedem de educar os filhos deles sexualmente, são as famílias que levam esses filhos pro prostíbulo, para perder a virgindade com a garota de programa, que incentivam os filhos a serem violentos e darem mata-leões nas meninas para beijar à força, rouba o beijo dela e coisas desse tipo. Então, a gente ainda está perpetuando esse tipo de conceito, e eu vou te falar a verdade, assim, quanto mais rica é a classe, mais perpetua esse tipo de conceito, tá? Ao contrário do que a gente imaginaria. Então, o maior problema hoje da educação sexual é esse. A gente tem um viés biologicista, que esquece de todas as outras coisas, que são as coisas mais importantes da sexualidade. Eu acho que você abrir as portas pela biologia, como você fez com o seu filho, maravilhoso. Caminho. Não, porque você abriu a porta, e a partir de agora ele sabe que ali ele tem algum diálogo. Só que a gente não pode esquecer de falar do prazer. Sim.
sabe? De falar, olha, prazer é bom, você vai sentir, desde que seja consentido, desde que você saiba o que você está fazendo. A gente sente prazer. É a mesma coisa de falar sobre autoprazer, masturbação. Sim. Seu filho vai começar a se masturbar daqui a pouco. E aí é que tá. E os mitos e tabus, eles vão sendo perpetuados porque ninguém conversa. Então, quanto mais trabalho de formiguinha a gente fizer de conversar isso em casa, de naturalizar isso que nós estamos fazendo aqui. Rodrigo, existe tabu no mundo, no universo das mulheres adultas. Sei. Eu tenho muitas amigas e às vezes a gente conversa e eu vejo a conversa entre as mulheres, como que para elas a própria masturbação é um mito, não pode algo, elas não podem se conhecer, elas não conhecem o próprio corpo, o que realmente traz prazer, o que não traz prazer. E assim, já vi até homens adultos falarem, não, eu não me masturbo. Sim. Eu não, tipo, como se a única maneira da pessoa sentir prazer tivesse que ser com outra pessoa, né? E aí... É muito complexo, Cris, porque olha só, vamos pensar, as mulheres educadas sexualmente, ou não educadas sexualmente, reprimidas sexualmente, porque quer queira, quer não, as famílias fazem assim, a escola também faz, desde o fecha as pernas, olha como é que você senta, menina não senta assim, até tira a mão daí, é sujo. Não pode. Quando a menina começa a descobrir ali a região genital, a vulva, e brincar, porque é gostoso, porque dá prazer, mas não é um prazer erótico, não é o prazer sexual que a gente adulto vai sentir, mas as mulheres em geral são reprimidas nessa fase, enquanto os homens incentivados. Ah, pintão, esse vai ser comedor, esse aí e tal, pega no pinto e tal, não sei o que. Essas coisas acabam perpetuando e chega lá na frente, como é que essa mulher vai receber um sexo oral se ela ouviu na infância que era sujo? Como é que essa mulher vai se tocar se ela nunca foi incentivada nem a olhar para o próprio genital? Eu atendo muitas mulheres e a grande maioria nunca pegou um espelho e olhou. E as que fizeram acharam feio na primeira vez e nunca mais olharam de novo. Pronto, né? Né? Mas aí é que tá, né? Por quê? Cris, o clitóris foi dissecado pela medicina em 1999. É muito tempo, né? O Viagra foi inventado em 98. Então, assim, a sexualidade, a medicina também é machista. Sim. A ciência também é machista. A sociedade tudo é machista. Que engloba uma sociedade. Então, nós temos muito pouco estudo. Agora não, agora já de 20 anos para cá, a gente tem muita coisa importante, surgiu muito estudo legal sobre sexualidade feminina, sobre sexualidade da mulher pós-menopáusica, que a gente tem que falar que essa mulher também não perde a sexualidade, né? Então tem muita coisa nova, só que não chega na grande população, assim, chega muito pouca coisa e tal. Sai estudo recente que masturbação faz bem para a saúde, né? Aí os homens se falam, eu não me masturbo porque eu sou casado, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, e não faz só bem para a saúde, faz bem para o psicológico. Faz bem para a saúde física, mental, para toda a saúde. As pessoas ficam carentes nesse ponto, e isso afeta. Né? Eu brinco muito com as minhas amigas, às vezes assim, uma começa a ficar muito chata. É um caso muito famoso de, fulano dormiu com calça jeans. Você não tá namorando, você não tá... Mas isso é muito comum, por quê? Porque chega um momento em que a mulher, a mulher principalmente, tá? Porque o homem, tem muitos homens que fazem isso, que tem que ser com uma parceira. Sim. Que ela fica tanto tempo sem ter relações que ela começa a ficar carente, chorona, chata, briguenta, como se ela tivesse TPM constante, porque ela mesma não se satisfaz, ela mesma não procura a satisfação e tipo assim, suprir as necessidades dela, né, as carências. Eu sempre falo isso com as minhas amigas em todos os aspectos, que nós somos responsáveis por todas as nossas carências. Todas. A gente não sai de casa buscando que alguém dê algo pra gente. A gente tem que se suprir aquilo. E aí, se a gente tiver uma proposta boa lá fora, ok. Se não,
Não faça Alguém que vai te tipo você. transbordar e não alguém que vai te completar. Esse negócio de metade de laranja, pra mim, é mó furada. Pelo amor de Porque o cara que Deus. inventou a música casou não sei quantas vezes, né? Vai Então saber esse quantas negócio não metades. funciona muito. Esse negócio de Misericórdia. metade, ninguém é metade de ninguém, né? Eu acho que agora essa questão das faltas, das carências, né? Acho que isso é muito importante. Você não vai. E muita gente está procurando nos relacionamentos e no outro suprir as próprias carências afetivas e tudo mais. E não vai conseguir mesmo, não. O ser humano é um ser de falta e a gente vai passar a vida tentando Se suprir reconstruir. essas carências, mas definitivamente não vai conseguir, principalmente no outro. Mas no que você estava falando, eu acho que os relacionamentos, aí quando a gente passa para falar de sexualidade no relacionamento, a gente tem que pensar também nas relações de longa duração, na monogamia. A gente tem que pensar em vários outros aspectos que também não nos foi ensinado, né? Não nos ensinaram a comunicação entre um casal. Eu falo muito no consultório o seguinte, eu aprendi curva de nível e função logarítmica. Eu não planto café e não mexo com programação, com nada disso, mas eu me relaciono. Eu tenho um casamento, eu tenho um relacionamento de 16 anos, um casamento de 11, 2 filhos em casa, mas ninguém me ensinou a fazer isso. Ninguém me ensinou a relacionar, não vem manual, não vem... O relacionamento, você que tem que manejar ali de acordo com aquilo com as ferramentas, e com as ferramentas que vocês dois têm. Então, é muito complexo pra gente, né? Mas ninguém ensina, ninguém fala de relacionamento. O que a gente mais trabalha quando a gente vai falar em terapia de casal é comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. E aí a gente brinca que no sexo o homem foi educado pela pornografia e a mulher pela novela da Globo. E isso nunca vai funcionar, né? Não vai dar match. Um quer fazer um negócio extremamente animal e violento e o outro quer romântico. O outro quer uma coisa mais leve, mais tal. Só que tem uma terceira questão que eu acho que é muito importante nos relacionamentos de longa duração, é que a libido, o desejo, se a gente não alimentar, morre. Com tudo. Assim como a planta, assim como tudo. Como sentimentos. Só que as pessoas ficam esperando, Cris, o desejo espontâneo. E ele diminui na relação de longa duração. Porque nós não somos monogâmicos por natureza, então a gente quer múltiplas parcerias, só que a monogamia é uma coisa social e é uma coisa cultural desse momento que nós estamos vivendo. Muita gente se adequa à monogamia e outras pessoas não se adaptam à monogamia. Aí já vamos entrar em outras questões. Muitos homens que só querem a monogamia né, quando ela beneficia eles. Né? Mas aí depois mulheres também têm feito isso. Mas quando a gente vai falar de relacionamento monogâmico de longa duração, principalmente as mulheres têm, isso já é científico, tem uma tendência maior a só ter desejo sexual responsivo e não espontâneo. Como assim? Ela precisa começar a relação sexual, ela precisa começar os estímulos, começar as carícias, ficar excitada para aí então o desejo responder e aparecer. Então é como se ela precisasse começar sem vontade. Entendi. Só que não é fazer sexo sem vontade. Entendi. São coisas diferentes. É como se o homem tivesse que cavar toda a situação. Sim. Para que aí ela se envolvesse nela. Eu vou tomar cuidado com essa palavra homem, porque a gente fala de relações homo, hétero, bi. Então, assim, eu tô falando de relações sexuais de uma mulher. Mulheres em relações de longa duração têm uma tendência maior a ter mais desejo responsivo do que espontâneo. Isso a gente já tem trabalhos que comprovam. E aí a gente tem um novo modelo de resposta sexual feminina que ele é cíclico. Então, a mulher ela precisa, muitas vezes, começar a partir da neutralidade. Eu pergunto assim, você está com desejo de ter desejo? Se a resposta for sim, então comece que o desejo vai aparecer. Você está com desejo de ter desejo? Não. Então não comece. Ok. Tá? E eu tenho percebido, né, no consultório que alguns homens também funcionam assim, na relação de longa duração. Eles precisam começar. E aí o que a gente tem? Muitas mulheres em relacionamentos longos cobrando dos homens que não as procuram. E aí a gente tem que trabalhar isso com os homens. E ainda existe um tabu sobre os homens que eles têm que cumprir. Eu acho que isso na cabeça da mulher
do homem também, mas eu acho que o homem que se entende sobre isso, ok. Mas a mulher que também não entende isso, pensa, Também poxa, cobra dele. a vida inteira eu vou ouvir que o homem tinha que comparecer e chega em casa, sou eu quem procuro, sou eu quem quero. Perfeito. O que está acontecendo? Né? Perfeito. Por que essa pessoa... eu já ouvi histórias dessas. Muitas, de relacionamentos nem tão longos, mas que os casais chegavam a esse embate e às vezes as mulheres entravam nesse caos, tipo assim... E quando era dividido comigo, eu falava, caramba, tipo, e aí? Ninguém contou pra gente que a gente podia chegar nesse lugar. Mas aí entramos nos papéis de gênero de novo, né? Do que vocês foram ensinadas, do que o homem é treinado a insistir, a mulher é treinada a resistir, ela não pode falar não de primeira, se ela falar assim de primeira, ela é fácil, se ela transar no primeiro encontro, ela não serve pra casar, e a gente escuta isso até hoje no consultório. Isso para mim é tão absurdo, mas no século XXI. Mas o que é importante? Que os papéis ficaram definidos dessa forma. O homem tem mais desejo sexual e procura mais a mulher. E a mulher fica sempre passiva, receptiva e tem que fazer quando ele quer. Aí, quando vem com esse papo... Nenhum dos dois, na verdade, né? Não, nenhum dos dois. E aí, quando o homem fala, não, eu não quero. Aí vem outro tabu. Ai, meu Deus, absurdo. Homem não pode falar não. Não pode falar não. Assim como quando aí a gente pode entrar um pouco na questão das disfunções. Porque muitas vezes o homem fala não para esse modelo de sexo que a gente está perpetuando sem querer falar não. Quando ele falha. Por medo de não conseguir corresponder, né? Exatamente. Então, a gente tem ansiedade de desempenho que gera disfunção erétil. Problemas de ereção. O medo da falha gera a falha. Então, eu tenho medo de falhar, fico ansioso, tenho um pico de adrenalina, não consigo raciocinar, não consigo me concentrar, não consigo prestar atenção naquela pessoa excitada na minha frente, não consigo controlar muito os meus comportamentos, fico hiper vigilante com a minha ereção. E o que acontece? Ela não acontece. E aí, a mulher cobra, ou ela se sente culpada, né? Eu brinco no consultório que as mulheres sempre têm uma tendência enorme a achar que a culpa é delas. Ele não me ama mais, tem outra, perdeu tesão em mim, ou é gay. Tem umas que pensam que o cara é gay também, mas que não tem nada a ver com isso, tá? É ansiedade. E aí ele não compareceu. Por quê? Porque a ideia de sexo que a gente faz também é uma ideia de sexo muito matemática, né? Assim, eu beijo, depois eu chupo, depois eu penetro, depois eu espero, depois ela goza, depois acabou. Como se fosse um livro de matemática. É uma equação. Se você tirar um sinal, se você tirar um algarismo, parece que se perde aquilo ali. Então não pode, um dia não pode haver a não penetração, um dia não pode haver a não ereção. O orgasmo feminino virou um símbolo de competência masculina, né? Assim, eu fiz ela gozar não sei quantas vezes, fez porcaria nenhuma. Não é? Né? O mais engraçado. Mal, você foi só uma ferramentinha ali. Não, mas tem muita mulher que responsabiliza também, né? Não se foge disso. O cara é ruim de cama, porque eu... Poxa, aí que vem o ponto. Duas questões. Uma que você mencionou sobre... a questão da mulher não poder transar no primeiro encontro. Eu sempre trabalho com a seguinte perspectiva. Não é proibido. Até porque existem momentos em que, sim, a química é forte, a coisa pode acontecer. Mas eu sempre falo o seguinte, não tem como destransar. Não tem como desbeijar. Verdade. Observar é uma boa opção. Porque depois, não tem jeito de voltar atrás. Sim. Então eu sempre falo assim, olha, se você tá no intuito de sair, de conhecer a pessoa, você vai ficar com essa pessoa mais vezes, observa. Sabe, você realmente precisa chegar de primeira? Agora, tem momentos em realmente as coisas... E são fases da vida. Você não pode também, né? Tipo assim, claro que não tem o menor problema. Hoje eu vou sair pra transar. Claro. Eu não vou sair pra conhecer alguém, eu vou sair pra transar. Às vezes a pessoa, que eu já vi muito também, mulherada faz muito isso, né? Não só as mulheres, os homens também viajam, vão pra tudo quanto é lugar e querem curtir, querem viver aquele lugar como se fosse fora da realidade mesmo deles. Sim. Eles aproveitam o gatilho pra viver totalmente fora e fazem tudo o que eles não fariam dentro da própria cidade, dentro do próprio estado, dentro do próprio país. Porque fora ninguém vai saber, ninguém vai contar, não vai acontecer, aí se permitem muito mais.
Eu acredito que em qualquer um dos lugares, nada é proibido. Existem pessoas que a gente acerta de primeira. Ok, legal. Teve uma química legal. Eu posso me arrepender. Sim. Mas se poxa, arrependeu aquele que você fez. momento eu quis, foi uma coisa que eu quis, ok, entendeu? Mas eu sempre falo, porque principalmente para as mulheres que se arrependem. Se você se arrepende, se você tem uma tendência de se arrepender, vai com calma. Repense. Eu acho que a gente tem que ser estratégico em tudo na vida. Sim. Né? A gente precisa saber quem a gente é e o que realmente importa pra gente. Só que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tá muito voltado pra opinião do outro. Entende? O que o outro vai pensar de mim? E aí é uma coisa que falta autoestima na nossa educação também. Exato. Falta educação para sexualidade, para os relacionamentos e para autoestima. Uhum. Então, assim, a gente tem uma autoestima extremamente dependente. Se o outro me aplaude, aí eu gosto de mim. Se o outro não me aplaude, aí eu não gosto. Então, talvez não sou tão boa. Exatamente. Então, assim, essa ideia de, eu faço fora, mas aqui eu não tenho coragem. É o medo da aprovação, de fato. Entende? Então, do mesmo jeito, o que ele vai pensar de mim? Ou ele não vai me ligar no dia seguinte. Mas é você que tá comprando ou é você que tá sendo comprada? Sim. Porque tem a outra história também. As pessoas nos relacionamentos, elas se posicionam como se elas estivessem sendo escolhidas. E não escolhendo. Cris, você tá escolhendo um relacionamento pra sua vida. Sim. A sua felicidade que tá em jogo. Se é o outro que vai escolher você pra entrar na felicidade dele, tem alguma coisa errada. Não, e aí já começa o primeiro gatilho, que é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que se bancar. Mas tem mulher que não dá conta, né? São fases e fases. Sim. A mulher que dá conta de se bancar, ok, faça o que quiser. Porque ela mesma fala, mesmo que tenha dado errado, eu queria, eu fui, eu fiz, isso. Aconteceu, mas é isso aí. Não foi legal, mas... Eu assumo as consequências. Tava aqui, fato. Exatamente. Agora, a que não dá conta de se bancar, ela precisa se resguardar. Concordo. Até que ela tenha a maturidade. Não é uma obrigação, sabe? Cada um faz o que achar melhor. Mas a minha dica para as mulheres e homens que vivem isso é se conheça. Sim. Para saber qual é o seu ponto. Perfeito. Entende? Porque não adianta, eu vou pagar, vou sair, tô afim, não sei o que, no dia seguinte tá lá chorando. Fiquei com 3. Não devia ter feito isso. Como assim, sabe? Tipo assim, é uma falta de responsabilidade, em primeiro lugar, consigo mesmo. E muitas vezes também é o ponto de se sentir obrigada, que acontece muito. Sim, por pressão Muita social. Mulher faz isso. Mulher, principalmente. Esse ponto eu vou colocar para as mulheres, porque é fato. Um homem que é muito educado, muito agradável e enche de presente, faz uma coisa que, tipo assim, pra ela foi extraordinário, muitas vezes ela se sente culpada. Muitas delas. As que realmente não bancam a própria decisão, se sentem culpadas pelo fato de não corresponder de alguma maneira. E aí acontece a insistência, ou casos de mentira, situações que né, infelizmente tem homens que manipulam muito, né? Então, e elas não dão conta de dizer não. E assim, é engraçado como isso é comum entre os homens também. Sim. De entender que, não, só você fizer com jeitinho, se for aqui com jeitinho, a pessoa não vai querer, ela quer, assim. Não é bem assim. É a insistência comendo pelas beiradas e tudo mais. E manipuladora. Fato. Isso é abuso, né? Na realidade, isso é violência. Um dos outros abusos, por exemplo, que eles fazem é a culpa também. Eu vejo isso, eu me divirto. Gaslighting. Mas tipo assim, nossa, você é boba desse jeito? Sim. Nossa, mas não sei o quê. Sabe, como se você tivesse que se sentir mal. Isso. Como se você não tivesse nem certeza do porquê que você tá fazendo aquilo. Primeiro ponto. Sim. E se você tivesse que se sentir mal por essa decisão. Acontece o tempo todo com as mulheres. E pior, né? Os grupos se apoiam. Sim. Então, aí acontece um que fala, mas que bobeira. Aí eles começam a se fortalecerem ou contarem histórias. Fulano ficaria tão feliz se você fosse pra lá. Aí o outro, nossa, vai ser boba. Na hora que você vai vendo, existe uma cadeia toda ali, uma orquestra inteira pra entrar na sua mente e dizer, você não tem o direito de escolher. Você não pode escolher. Né? E os homens, eu acho que ainda é mais triste, porque às vezes eles não se sentem à vontade. Podem não ter vontade. Ele pode estar no momento que ele não tá bem, ele tá estressado, ele tá chateado, ele terminou um relacionamento, ele tá sem dinheiro, ele tá cansado, ele simplesmente não tá afim. Ou ele não quer, é isso que eu ia dizer. Aí o que acontece? Não é possível, você não vai. Mas a mulher tá louca lá, e nossa, esse cara é gay. Tipo assim, uma pressão, uma coisa, uma orquestra, mais uma vez, de novo na cabeça da pessoa, como se ela não tivesse o direito de escolher. Porque o machismo, ele oprime e mata homens e mulheres. Então, por isso do curso de masculinidade que a gente estava conversando antes. Porque eu acho que as mulheres,
nós temos que acabar com o feminicídio, nós temos que acabar com o gaslighting, com todas essas violências, essas formas de violência contra as mulheres, isso sem dúvida. Mas eu quero atacar a causa. E a causa está nesse machismo masculino, sabe? Esse adoecimento do homem de achar que ele tem esses direitos porque ele quer transar, ou de seduzir e depois de mentir para seduzir e conquistar e depois simplesmente descartar. Então essa quebra desse homem que não pode dizer não, hoje não estou a fim de transar, hoje não quero sexo, sem que a outra pessoa sinta rejeitada, rechaçada. Não, ele está dizendo dele, ele não está dizendo de você. Não é que eu não quero transar com você, porque se ele não quiser transar com você de formas repetitivas, é porque ele não quer você. Então, tipo assim, segue sua vida, não faz o menor sentido você ficar com alguém que não quer você. E pedindo lá, olha, pelo amor de Deus, me nota, me queira. E Homens eu acho que essas mulheres, principalmente essas que você trouxe, elas precisam ser empoderadas, elas precisam ser ouvidas e principalmente aprender a não ceder à pressão. É aí que tá. Sabe como não cede? Quando se conhece. Quando se banca. Quando ela. E isso é uma das coisas que. Um dos nossos episódios tem falando sobre isso, sobre o posicionamento. Como ser pioneiro. Quando você se descobre, a gente vai ser. Principalmente, eu não vou atribuir isso às mulheres, mas sim, nós mulheres vivemos isso em muitas áreas da nossa vida. Sim. A gente tem que ficar o tempo todo provando, o tempo todo contestando que a gente merece aquele lugar. E os homens vivem isso na questão de ser hétero. Ele o tempo todo tem que ficar provando que ele é hétero. Sim. Não, porque se ele não faz, ele é gay. Porque se ele não fala, ele é gay. Porque se ele não faz, então ele não é homem o suficiente. Isso. E a mulher, ela vive isso como ela não tem capacidade para isso. Ela não tem força para isso. Ela não vai conseguir sozinha. Ela não tem inteligência para isso. Você tem que fazer. E aí, o tempo todo, as mulheres têm que ficar se provando sobre eu posso ocupar esse cargo, sim, eu tenho força para carregar essa pessoa, essa coisa, sim, eu tenho capacidade de administrar essas pessoas, de administrar essa empresa, eu tenho QI para isso, mas a gente tem o tempo todo que ficar provando. E até chegar a esse ponto, em primeiro lugar vem a unidade, a identidade, de saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu não quero. O que eu permito, o que eu não permito que o outro... Qual é o meu limite, qual é a minha borda. Eu acho que isso é fundamental de ser construído. E essa história, né, do homem... Você falou, o homem tem que provar que ele é hétero. Na realidade, eu acho que nem hétero, porque os homens gays também têm que provar um monte de coisa. E eu acho que o homem tem que provar que ele é macho. E é diferente de ser hétero, porque o machismo, eu andei estudando muito sobre isso, e é muito interessante porque os homens, as emoções, elas foram consideradas até década de 40, 50, 60, as emoções foram consideradas femininas. Homens não tinham emoções ou não demonstravam emoções, porque eles tinham, né? Eles só reprimiam. Uhum. Mas homem é racional e mulher é emocional. E a emoção, então, associada ao feminino, e o feminino fraco, porque se eu sou forte e elas são fracas, e as emoções são delas, quer dizer que as emoções me trazem fraqueza. A partir disso, quanto que eu posso me aproximar das minhas emoções e isso não me torna feminino. Só autêntico. Entende? E aí, os homens a gente chama de alexitimia, que é a dificuldade de falar sobre as emoções. Nós não sabemos nem nomear. Hoje eu fiz uma pergunta para um homem no consultório. Mas o que você sentiu naquele momento? Ele, não sei, acho que raiva ou medo, mas eu não sei qual das duas. Nojo também? Entende? Sim. Então, eu acho que, assim, lógico que as mulheres, a gente tem que empoderar, eu acho que vocês têm que se conhecer muito. Eu fiz um vídeo essa semana também no Instagram da Sextima falando sobre masturbação feminina, e o quanto que isso é libertador, o quanto que as mulheres deveriam se tocar, o quanto que isso vai levar vocês para outro patamar da própria sexualidade, da sexualidade com o outro.
Mas eu acho que quem precisa mais de educação é o homem. A mulher, ela precisa de liberdade. Mas não somos nós, homens, que vamos libertar vocês. Nós não temos a chave Claro disso. que não. Nós não somos... Entende? Nós não Estamos temos dois esse poder. perdidos, com certeza. Nós não temos o poder de libertar vocês. Isso é um dever nosso. Porque Encontrar fica o muito caminho. nessa ideia assim, você me liberta, homem? Não, Não, entende? de fato. Não, é você Concordo. que tem que se libertar, tipo, não tá na minha mão. é igual o filme da Alice, né? É ela quem tem que matar o Gigandarte. Exatamente. E é essa a grande questão. Os homens, eu concordo plenamente sobre essa questão mesmo das emoções, né? O meu filho viveu esse assombro porque, assim, é filho de pais separados Uhum. e, assim, o pai dele tem uma mentalidade diferente da minha e ele fala, não, o homem não chora. Eu falo, homem chora. Uhum. E seu pai chora. Uhum. Inclusive, eu já vi ele chorar muito. E brinco e falo, olha, você pode chorar, não tem o menor problema de chorar. Você pode sentir a tristeza. Aí eu assisti até aquele filme do Divertidamente com ele, Eu adoro. pra ele entender um pouco Eu mando sobre as meus emoções. pacientes assistirem. E gente, Pra dar muito nome, válido. vai dar nome pras emoções. As 5 básicas você tem que saber dar nome. E são estruturais, né? Sim. Elas têm a ver com tudo que a gente precisa, Sim. né? O interessante, principalmente, saber quanto é importante sentir a dor, né? Uhum. O quanto é importante entender cada emoção. A gente tem, assim, o mundo, a gente não foi educado, a gente está sendo educado com inteligência emocional agora. Algumas pessoas foram dotadas desse Sim. dom Sim. e elas têm isso mais desenvolvido, mas a grande maioria tinha uma grande tendência de levar tudo para o seu universo e algo que não dá certo, que não me escolheu ou que não me permitiu, diz diretamente de algo sobre mim. Ou Sim. porque não gosta de mim, ou porque não aceita aquilo em mim, ou porque eu fiz algo sobre eles. Ao invés de entender que o mundo é bem mais individual, bem mais unitário do que Sim. isso, né? Sobre entender que minhas emoções são avisos, né? Alertas sobre perigo, injustiça, eu preciso me ouvir, eu posso sentir essas Sim. questões e ainda por cima entender que o que diz respeito a mim fala sobre mim e o que o outro faz fala sobre ele, né? Perfeito. E essa história, né, da nomear as emoções, eu acho que é a primeira coisa. Mas a inteligência emocional nada mais é do que você racionalizar as emoções. Então, se você vai construir inteligência emocional, primeiro, quando você aceitar a emoção, nomear a emoção, entender quais são os sintomas daquela emoção. Isso tudo é racionalizar a emoção. Você acha que é controlar a emoção? Não existe controle. Emoção nos controla. Eu concordo. Não existe. Eu acredito Manejar. que é conviver. Eu falo manejar. Manejar. Usá-las a Manejar, você favor. pode manejar a sua emoção, você pode pegar uma ansiedade e potencializar ela, você pode pegar o seu medo e manejar aquele medo, por exemplo, na hora de entrar na montanha-russa, você tem medo, mas você também quer se divertir ali. Então você tem que manejar o seu medo para você sentar naquele carrinho. Uma pessoa que não maneja o medo não entra no avião. Entende? Ela Mas não aí consegue seria manejar. um pânico, né? Seria um medo excessivo. Pânico é delicado da gente falar, mas é um medo excessivo. É um medo excessivo. Pode ser fobia. Entende? E aí a gente tem que ver. Mas assim, o negócio é que a gente não aprendeu. A gente não aprendeu a manejar nem a alegria. Me Entende? conta sobre isso. Porque tem gente que pega a alegria e sai extravasando. E sai fazendo tudo o que quer. E aí, isso não é manejar. Isso não é lidar... Você fala isso não sendo libertinoso? Talvez. A pessoa que tá muito feliz e sai transando com todo mundo. Se eu tô feliz, eu posso fazer tudo. Exatamente. Pra comemorar. Então, eu posso hoje beber muito. Eu posso hoje usar droga. Eu tinha um amigo que jogava cadeiras na piscina. Entendeu? Tipo assim. Sim. Né? Tô muito feliz, jogo cadeiras na piscina. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Não era nem a casa dele, tá? Entendi. Bom, então. Né? Mais ou menos isso. É um manejo errado da alegria. Com certeza. Né? E é muito por aí. Eu acho que as emoções, o que eu ensino pros meus lá em casa de 7 anos olha, sente o tédio. Muitas vezes, pai, tô entediado. Isso é uma emoção importante, sinta-se entediado. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ensinar, que é uma emoção que a gente não vem com ela de fábrica, que é a empatia. Essa é aprendida. Essa é aprendida. E no filme, Divertidamente, tem um momento que mais legal, assim, um dos mais legais, porque tem um outro que eu choro. Mas um momento muito bom é quando a tristeza consegue fazer o amigo imaginário parar de chorar. Falando com ele, eu te entendo, porque você tá sendo esquecido, né? E aí,
ele olha pra ela e fala, melhorei. E a alegria fica, o que você fez pra ele parar de chorar? Ela foi empática. Ela sentiu a dor dele. Ela sentiu a dor com ele. Então, essa nós temos que ensinar para os nossos. Mas isso não é natural? Não, Porque às vezes eu vejo crianças, eles não têm o choro, que eles chamam de choro solidário, que um bebê vê um outro bebê chorando e eles começam a chorar e instintivamente... Choro solidário, mas ele não tá sentindo a dor do outro, ele não tá se colocando no lugar do outro como o outro. Percebendo ele. Não, é tipo assim, a empatia é aquela coisa assim, eu não sei o que te dizer quando você perdeu um ente querido. A única coisa que eu posso fazer é ficar aqui do seu lado. Tô aqui com você. Te dar um abraço, te dar a mão. Isso é empatia. As pessoas... Simpatia é... Nossa, mas pelo menos você tem a sua mãe. Você perdeu seu pai, mas pelo menos você tem sua mãe. Isso é simpático, tá? Eu não quero saber da minha mãe, eu perdi meu pai. Agora minha dor é essa. Minha dor é essa. Então, assim, a empatia tem a ver com... Nossa... Esse negócio de sinto muito, meus pêsames, eu tenho um pouco de receio em relação a essas frases. É difícil, né? O que dizer pra uma pessoa que perdeu alguém? Diz nada, só dá um abraço e fala assim, tô aqui, tá? Mas nada. Porque tem gente que sente falta, né? Nós temos os carentes de aplausos, né? E que você precisa dizer algo. Se você não disse, eu perdi, a pessoa não disse nada pra mim. Eu perdi a pessoa e eu só falei que assim, se você precisar de alguma coisa... Eu tô aqui. Tô aqui. Colo, né? Colo, acolhimento. Sim. Acolhimento é o que a gente precisa. Então, a empatia parte do acolhimento. Certo. Né? Já a simpatia parte do tipo, se vira, tá pegando boi. E aí a gente precisa desenvolver essa emoção de, poxa, como é que eu faço para acolher essa pessoa? Muita gente, por exemplo, vai precisar ouvir os meus pêsames, eu sinto muito. Sim. Você quer que eu vá lá no... se for, de repente, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, precisa de certas cerimônias que aquela pessoa está acostumada. E qual o problema de você dar aquilo para ela naquele momento que ela está frágil? É uma maneira de empatia no sentido de entender o que é confortável para ela. Para ela, para aquela pessoa que está ali. Entende? Não para você. Isso. Eu acredito em empatia dessa maneira, né? Empatia... É calçar o sapato do outro. Exato. O que é confortável para o outro. Sim. Né? Eu analiso assim, falo muito isso com meu filho também. Com as minhas sobrinhas. Olha, tá tudo bem. A pessoa... meu filho tem um coleguinha que foi muito amigo dele na escola. E aí, depois da pandemia, eles se afastaram e cada um teve um ritmo de vida. E quando eles voltaram, ele voltou num ritmo totalmente diferente dos outros colegas, com um gosto totalmente diferente, por outros tipos de programa, por outras coisas. Então, ele destoou. Ele mudou. Sim, ele destoou. E aí, os meninos, automaticamente se identificaram, ficaram mais próximos que eles se identificaram e ele ficou um pouco meio avulso. Sem galera. E aí, o que aconteceu foi que os meninos amadureceram um pouco mais rápido em alguns sentidos e começaram a fazer brincadeiras com ele. Não chegava a ser um bullying, mas era uma brincadeira. Batia na trave. Falava, não, tal, vem pra cá, não, você é bobo e tal. E aí, alguém começou a chamar ele de viado, acho que foi isso. Não sei se foi isso exato. Eu sei que alguém começou a dar um apelido pra ele, no princípiozinho. E aí, a mãe contou pra mim que um dia ele tava dormindo em casa. E dormindo ele começou a falar sozinho, não, eu não sou. E eu fiquei doida com isso, óbvio. Primeiro, uma criança. Sim. Segundo, uma criança que foi muito próxima do meu filho, que vivia dentro da minha casa, que nós todas mães temos carinho. E eu contei isso pro meu filho, falei, olha... E eu sei que ele tem carinho por esse menino. Falei, olha, eu sei que vocês não estão tão próximos mais e tal, mas aconteceu isso e isso. Ele, nossa, mãe, ele não merece. Falei, Aí, na primeira oportunidade que teve a brincadeira, ele falou, gente, não vamos fazer isso. Não vamos brincar assim com ele, não é legal, ele não fica bem... Ele não merece. E pronto, cessou. Então, assim... Isso é educação. Eu procuro isso, mas eu sei que ele também falha, como todos os meninos. Vão falhar, E assim, e é legal, eu vejo o convívio deles, entre eles, que eles se conversam. Poxa, não faz assim, não. Eles se organizam, eles vão se resolvendo. Sim. Essas intervenções a gente tem que fazer, porque do ponto de vista adulto, eles não sabem nem por que eles estão xingando. E estão fazendo aquilo ali muito mais por... essa história do ser aceito pelo grupo, que tem um documentário maravilhoso que chama The Mask You Live In, tava no Netflix, não sei onde tá mais, sobre o desenvolvimento do adolescente, assim, e essas máscaras que a gente vai tendo que colocar para ser aceito pelo grupo, né? Tipo, eu não posso dizer que meu pai é isso, ou que minha mãe é aquilo, porque senão... então, né,
E eu acho que essa idade da pré-adolescência é a hora que isso fica muito aflorado. Ou você faz parte do grupinho que faz bullying, ou você vai fazer parte do grupo que sofre. Que sofre bullying. Dificilmente tem aquela neutralidade. Então, Eles parecem que tem uma competição de serem engraçados, de estarem antenados. De alguma maneira, eles têm que ser vistos. isso. E por isso eles vão repetindo. Necessidade de aparecer, total. Eles vão repetindo em alguns erros. Às vezes eu vejo assim, pais culpando um ou outro por uma situação que realmente, assim, pai não vem pronto. Sim, verdade seja dita, nós não viemos prontos. Sim. Né? Igual mesmo você disse sobre ser marido, sobre tudo na vida a gente vai se adaptando às demandas. E cada vida é uma vida. Né? Então, assim, eu falo sobre a diversidade do que a gente vive. Sim. Então, às vezes eu vejo que é muito mais fácil culpar uma criança de que ela não é uma boa companhia, não é o caso do meu, mas assim, independente. Sim. Porque eu vejo isso com os colegas, às vezes, aquele menino ali, o comportamento dele, ele é novato, ele é mais velho, as meninas é 1 ano mais velho, e ele é assim, assado, não quero que ande com meu filho. Tá ensinando para os filhos a exclusão, o cancelamento, ensinando para os filhos que não existe solução para o diferente, entendeu? Cris, na realidade, sempre que há uma criança com problema, olha pro pai. Olha pros pais. Com certeza. Gente. Não tem... a criança, geralmente, ela é só uma resposta do ambiente, dos estímulos que ela tem em casa. Então, assim, uma criança... porque o que acontece? A pediatra dos meus filhos fala uma frase que eu gosto muito. Criar filho é fácil. Educar filho dá trabalho. Então, tem um monte de gente criando, tem um monte de babá criando filho, classe média alta, Santo Agostinho, não sei o quê, sendo todos os meninos criados por babá. Uhum. E aí os valores são de quem? Da babá. E aí é que a gente começa... e aí a sexualidade também está envolvida nisso. Entende? Então, os pais, muitos estão terceirizando a educação para o celular, outros estão terceirizando a educação para as funcionárias, outros estão terceirizando a educação para a escola. E eles mesmos não educam os filhos. Mas, se os filhos dão problema, a culpa é do filho do outro. Uhum. E assim, é difícil de entender e instruir. Eu vejo, eu tento conversar com os pais que eu tenho acesso, a gente tem alguns grupos, Sim. de que nós somos responsáveis pelos nossos filhos e juntos, como são amigos, a gente consegue colaborar para o convívio deles, né? Sim. E o ideal é que a gente instrua cada um. Eu instruo o meu, o outro instrui o dele, o outro instrui o dela. Principalmente pais de meninas, né? Que têm mães, né? Pais, eu digo os pais, né? Uhum. Que tem essa proteção, porque realmente existe muito medo. A gente falou aqui agora, né? Sobre a indução e etc. Então, a gente tem que educar sobre algumas realidades, mas também sobre esses comportamentos, né? De não permitir mesmo cada um ter sua individualidade. E os meninos a respeitarem os espaços, as meninas respeitarem eles, a gente conseguir desenhar essa estrutura, né? O principal é que eles não estejam sozinhos. Exato. Que eles tenham um lugar de fala, que eles possam ser ouvidos, porque o maior problema do adulto moderno é que ele não ouve a criança e o adolescente. Ele não ouve nem o próprio adulto, né? Não. Então, essas crianças precisam de voz. Se elas tiverem, elas vão falar sobre sexualidade, elas vão falar o que está acontecendo com elas. O maior problema é que as crianças estão guardando para elas mesmas, porque elas não têm um espaço de fala. E aí é que você vê, muitas vezes, os abusos sexuais acontecendo e a gente só vai saber quando está adulto. Já foi. Muitas vezes, racismo, misoginia e por aí vai. Isso está acontecendo dentro das escolas o tempo inteiro. Se a gente não tiver saúde mental, o que você vê, às vezes, crianças cometendo suicídio e tudo mais. Então, assim, esses TikToks, essas coisas virais, essa internet, tá tão acessível. Um acesso absurdo ao celular e às redes e tal. Só que dá trabalho fiscalizar isso. Realmente. Dá muito trabalho. Educar dá muito prestar trabalho. atenção. Conversar, sentar, fazer o que você fez lá de desenhar biologia e tal, não sei o quê. Nossa, eu acho que vai até além, né? Como mexer no próprio celular, olhar. Que, assim, não é invasão de privacidade. Não, de forma Os alguma. pais
a gente tem uma fase onde a gente está moldando os meninos. Sim, Então a gente tem que interferir. claro. E igual a minha psicóloga mesmo falou comigo, de vez em quando chega na escola, agora, né? É. Chega na escola de surpresa, dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Mas eu sou uma pessoa que eu tô sempre participando e eu busco isso pra mim. Eu trago os meninos pra dentro da minha casa. Passam uns 5 dias comigo, 4 dias comigo, deixa eu ver. Eu quero ver a cara mesmo do perigo. Sim. Eu quero que eles brinquem, eu dou espaço, eu tô ali, eu brinco Sim, com eles. o ouvido tá ligado. Entendeu? Eu tô assim. participando, eu tô vendo, eu tô ouvindo as conversas, eu tô vendo o que tá acontecendo. E ele me mostra, eu falo, deixa eu ver ele, não, mãe, olha, Sim. tal, aconteceu. Aí, lógico que ele é muito esperto também, vai ter o papo dele de, não foi isso, foi assim, foi assado. Mas enfim. Que faz parte também dele testar os limites dele, né? Sim. Dele saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode. E eu sou esperta, as desenvolturas também, as habilidades, né? Sim. Mas, tá, assim, eu enxergo, não só para os pais em si, mas para todos nós, que a gente precisa entender o que é o outro, aonde a gente pode influenciar, no caso dos filhos, a gente pode participar muito, Sim. e onde a gente tem que aprender a lidar com aquilo. Total. E tem muito pai que projeta, né? Aquilo que ele não conseguiu ser nos filhos. E isso é dá um podcast inteiro. Mas eu acho que o melhor é você respeitar o indivíduo. Né? Você aprender a conhecer aquele indivíduo, querer conhecer aquele indivíduo, estar aberto a conhecer aquele indivíduo, sem julgar, sem punir, que é outra coisa da nossa educação moderna que tá caindo em desuso. Se Deus quiser, isso vai acabar, mas educação por punição não funciona. A gente já tá saco cheio de saber que bater, castigo, violência, cala a boca, não educa ninguém. Pelo contrário, tem uma geração de deprimido e ansioso aí gigantesco. Será que não foi porque todo mundo apanhou? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Então, eu tenho estudado muito também disciplina positiva. Que é difícil, porque principalmente não é uma coisa que a gente aprendeu. Não veio da nossa realidade, não veio da nossa época. E acaba que, assim, eu vejo isso como mãe mesmo. Sim. Eu me vejo em situações em que eu não sei de onde tirar um parâmetro. O que eu vou fazer dessa situação? Porque os exemplos que eu tenho não são os que eu quero usar. E aí? E a grande questão é que quem apanhou... Ficou na desvantagem, tô brincando. Não, e a primeira reação é bater. Não, misericórdia. O que a gente pensa primeiro, assim, o que eu vivi, quando eu vivi isso, foi isso que me aconteceu. Mas... eu tive muito isso, eu passei por muito isso. Eu fui agredida por empregada que trabalhava na minha casa. Quando eu fui educada primeiro em inglês e depois em português. Uhum. E eu não a culpo, era a realidade dela, era a educação dela, ela não tinha a menor noção do que era ensinar, E ela tinha raiva de mim, ela sentia raiva, porque a criança, quando ela tá no início das aulas, ela tem aquele momento que é enlouquecedor. Sim. Eu entendo que é enlouquecedor, mas jamais o que ela podia fazer. Ela batia em mim, assim... Tempo inteiro. Mesmo, sabe? Me colocava de castigo e eu sempre fui muito, assim... Atrevida? Corajosa para atrevida. Eu sempre fui uma pessoa questionadora. Não sei se isso tem a ver com o meu TDAH. Mas eu sempre fui uma pessoa questionadora. Personalidade desde muito também. De, assim, meus 4 anos, quando eu morava na Bahia, uma longa história também, a casa tinha uma regra e eu questionava as regras. Falava, por que é assim? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ver os meus pais, por exemplo? Por quê? Por que eu não... Qual que é o sentido disso? Então, eu sempre fui essa pessoa. Pra mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito lógica e eu preciso entender as coisas. Senão, elas não fazem... eu tenho dificuldade de aceitá-las. Melhorei muito isso, mas tenho essa questão de sempre buscar uma razão lógica para aquilo. Sim. Então, pra mim, não fazia sentido. Ela me obrigar comigo, por isso, então, eu sempre questionava. E, no fim, eu ainda era muito corajosa. Fui e contei pra minha mãe o que estava acontecendo, contei, ela veio me afrontar, olhando nos meus olhos. E eu olhei para os olhos dela e falei, ela tá me batendo. Sei lá como que eu fiz isso, mas assim, são coisas da vida que eu vejo que são da minha personalidade. Eu gostaria de dividir isso com as pessoas. Sim. Gostaria que as pessoas tivessem a coragem não de loucura, sabe? Não. De enfrentar a lei, de enfrentar os perigos, mas de se assumirem, de assumirem suas posições, né? Que é o que a gente tem hoje com vários protestos, né? Dos negros pelo seu lugar, das mulheres pelo seu lugar, da LGBTQ+, H e etc. Todos estão tentando encontrar e lutando pelo seu lugar. Eu acredito que não é contra o outro. Não. A gente não vai chegar lá. A ideia é se unir mesmo. É inclusão. Exato. É inclusão. Então, são pessoas que sempre estiveram à margem e que agora podem ser incluídas. Que é o que a gente chama de estresse de minorias.
Ah, mas as mulheres, os negros não são minorias no Brasil. Não, são minorias sim em direitos, em privilégios, são minorias em diversos aspectos. Então, essas pessoas são minorias e sofrem estresse. Então, as pessoas que sofrem estresse de minoria ficaram à margem na nossa sociedade. O que a gente precisa agora é colocar, incluir. Então, essas siglas LGBTQIA+, LGBTQIAP+, são siglas para incluir todo mundo mesmo. Sabe? E a gente precisa de uma sociedade mais inclusiva. A gente precisa de uma sociedade que fale de sexualidade. A gente precisa de uma sociedade que fale de relacionamento. A gente precisa de uma sociedade que simplesmente converse sobre esses assuntos sem vir com dogmas ou com crenças extremamente limitantes ou arcaicas, com mitos e tabus que a gente vai perpetuando com falas, mas é minha opinião, tá? Mas a sua opinião você tirou de onde? Entende? Você tirou baseado em quê? Que meu filho não pode ter educação sexual, mas você sabe o que é educação sexual? É negócio de gênero lá, que manual de anti-gay, kit gay, bababá. Vai estudar, entendeu? Não dá nem pra discutir com pessoas que vão por esse caminho. Vai estudar, não tem nada de kit gay, não tem nada disso. Politicagem, vocês estão comprando discurso de político, não tem nada a ver. Educação sexual é outra história, tem gente muito séria, tem gente muito importante no Brasil e no mundo inteiro estudando sobre isso, sabe? A gente precisa sair dessa bolha, sair dessa bolhazinha Belo Horizontina, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus. Aqui nós somos muito conservadores, mas isso é uma coisa que acontece no Brasil. No mundo inteiro. Ainda bem que a gente ainda se adapta, né? E, assim, fica o meu convite para vocês, abram a mente de vocês, estudem, busquem o Instagram do Rodrigo Torres, que sempre está rico de informações, ele vai divulgar. Busquem saber mais sobre vocês mesmos, em todos os sentidos, mas principalmente no seu íntimo, na parte que te dá prazer, na parte que não te dá prazer, o que você quer, o que você não quer, se respeite, se descubra, você não vai se arrepender. Nós vamos terminar nosso programa por aqui. Rodrigo Torres, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, podem me encontrar no @sexestima, que é o Instagram da nossa clínica, ou o meu pessoal, que é Rodrigo Torres, psicossexólogo. Eu agradeço imensamente mais uma vez você aqui, espero que você volte ainda muitas outras vezes, tá bom? Muito obrigado, lembra de compartilhar, se você gostou, quer deixar alguma ideia, ficou com alguma dúvida também, pode comentar aqui embaixo. E outra, assina o sininho, se você não colocou o sininho, coloca o sininho também, tá bom? Um beijo, se inscreve no canal e até a próxima. Obrigado, Cris.